Turminha, então hoje por conta da nossa provinha diagnóstica, né, que está sendo, que vocês fizeram, nós não vamos ter aula de história, tá? A aula de história nós vamos ter só na quarta que vem, que vai ser a última aula de história do ano, né? Que a gente está aí no finalzinho, né, os últimos dias de aula. Então hoje nós tivemos na aula de português, vocês apenas realizaram a provinha, né? Muito pequenininha, fácil. E a aula de matemática nós temos algumas atividadezinhas aqui, tá? Então já tá com a data de hoje, tudo bonitinho, tá aí no envelope 11 essa atividade. Situações problema. Então, durante todo o ano, depois que a gente aprendeu aí as operações, né? E já conseguimos concluir as 4 operações, adição, mais, subtração, menos, multiplicação, que é vezes, divisão, que é dividir, né? Nós já fizemos diversas vezes probleminhas, que é ler, interpretar e ver qual operação que nós vamos fazer. Então, chegando nesse final de ano, eu quis colocar aqui algumas dicas para vocês sobre os probleminhas. Como resolver um problema de matemática com facilidade? Porque tem muita gente que tem dificuldade de ler o probleminha e falar assim: ah, que conta que eu faço? O que eu tenho que fazer para poder resolver? Então, olha algumas dicas bem legais aqui. Primeiro, leia todo o problema com atenção. Então, não adianta ler o probleminha por ler. Tá lá, televisão ligada, música, não adianta. Você tem que concentrar no probleminha e fazer só aquilo naquele momento. Verifique quais são os dados do problema e o que está sendo perguntado. O que são os dados? Tenho 4 maçãs. Esse 4 maçãs é um dado do problema. E também 4 bananas. O 4 bananas é mais um dado, então já tenho 2 dados. Quantas frutas eu tenho? Então, o que está perguntando? Quantas frutas que eu tenho? Então, olha, eu li o meu problema por inteiro, prestei atenção que está falando de 4 maçãs e 4 bananas, isso são os dados, e descobri a pergunta. Está perguntando quantas frutas, né? Leia novamente o problema para descobrir que tipo de operação deve ser feita. Se há mais de uma pergunta, resolva um de cada vez, porque tem muito probleminha que às vezes tem 2, 3 perguntas do mesmo problema e aí a pessoa confunde as perguntas, não consegue ler tudo e aí, né, acaba errando. Arme a sentença matemática. Sentença matemática, gente, é a mesma coisa do cálculo, tá? Armar a continha. Efetua o cálculo e escreva a resposta. Aí agora, o que pega muito? Descubra o tipo de operação. Aqui tem algumas palavrinhas que vão ajudar muito vocês nesse momento de descobrir qual tipo de operação fazer. Como que eu sei que a continha é de adição, é de mais? Toda vez que pergunta, toda vez que fala acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar, achar ou ao todo. Então é esse probleminha que eu acabei de falar. Tenho 4 maçãs e 4 bananas. Quantas frutas tenho? Então quer dizer, não tô usando nenhuma desse aqui, mas já fica subentendido que eu quero saber quantas frutas que eu tenho por tudo, né? Qual que é o total? Quantas eu tenho é a mesma coisa que o total. Então que conta que eu vou fazer a adição? Eu vou somar o que eu tenho de banana, o que eu tenho de maçã e vou chegar no total e vou dar a resposta. Subtração. Quando que eu vou fazer subtração? Quando fala de subtrair, de tirar, de perder, de diferença, isso que é muito importante, tá? A diferença, de resto, de diminuir, de emprestar, de menos, a mais, dar e gastar. Ah, mas a mais eu vou fazer menos? Sim. Por exemplo, eu tenho 30 anos. Roberto tem 34. Quantos anos Roberto tem a mais que eu? Eu vou ter que pegar a idade dele e diminuir da minha. 34 menos 30, eu vou descobrir que é 4, não é isso? Multiplicação. Toda vez que falar de multiplicar, de dobro, porque nós já aprendemos que dobro é vezes 2, de dobrar, de triplo, que nós já aprendemos que é vezes 3, triplicar, quádruplo, quíntuplo, nós não aprendemos, vocês vão aprender no quarto ano, mas só para vocês já entenderem, né? Assim como o dobro é vezes 2, o triplo vezes 3, o quádruplo é vezes 4, o quíntuplo é vezes 5. Toda vez que falar de vezes, de produto, porque o produto é o resultado, né? Qual é o produto numa multiplicação de 5 vezes 3? Divisão.
Quando eu falo que eu quero repartir, dividir, distribuir, parcelar, quando eu pergunto quociente, rasgar, colocar, metade, tudo isso eu vou utilizar a divisão, tá certo? Agora é com você. Bom, agora nós temos vários probleminhas aqui para vocês resolverem. Então, ó, primeiro, Fernando tinha 69 figurinhas. Colou 37 em seu álbum. Quantas figurinhas ficaram sem colar? Muito fácil, né? Em um aquário há 7 peixes. Em outro aquário há o triplo. Quantos peixes há no segundo aquário? Então aí, ó. A turma do terceiro ano B tem 30 alunos. O professor Roberto resolveu dividir 6 equipes com igual quantidade de alunos para uma disputa. Quantos alunos terá cada equipe? Lúcio comprou uma câmera fotográfica por R$ 270 e um aparelho de DVD por R$ 450. Qual o total que Lúcio gastou? O quinto probleminha agora. Tereza leu um livro em 3 dias. No primeiro dia ela leu 12 páginas e no segundo dia 18 páginas. Quantas páginas ela leu no terceiro dia se o livro tinha 50 páginas? E aí? Às vezes tem probleminha que tem que fazer mais de uma conta. Papai está fazendo uma viagem, tendo de percorrer 400 quilômetros. No primeiro dia ele percorreu 100 e no segundo 130. Quantos quilômetros ainda restam para ele percorrer até o fim da viagem? Ricardo nasceu no dia 12 de abril de 1998. Quantos anos completou em 2020? Aninha fez 24 tortinhas de maçã. Rebeca fez 8 tortinhas de morango. Elas vão dividir o total de tortinhas em 4 caixas. Quantas caixas serão necessárias? Então, ó, mais de uma conta aqui. Numa festa beneficente, foram vendidas 30 camisetas ao preço de R$ 10 cada e 48 bonés ao preço de R$ 5 cada. Qual foi o total arrecadado na venda das camisetas e dos bonés? Então, olha, total. Então é de tudo. Sabendo que uma semana tem 7 dias, quantos dias tem 4 semanas? Numa multiplicação, multiplicando é 234. O multiplicador é 2. Qual é o produto? Paulo possui 2.355 selos. Roger possui 759. E Gustavo, o dobro de selos de Roger. Quantos selos os 3 amigos possuem juntos? Também mais de uma conta, tá vendo? Presta atenção nos dados aí. Numa corrida, Priscila andou 950 metros e Ingrid 578 metros. Quantos metros Priscila andou a mais que Ingrid? E aí? Pessoal, então são 13 probleminhas para vocês responderem. Já tem o espaço do cálculo e o espaço da resposta, né? Sigam as dicas, leiam mais de uma vez se for necessário, para vocês conseguirem concentrar, ver qual continha que tem que ser feita. Se precisar de ajuda é só me chamar, tá bom?